Você se considera uma pessoa qualificada? Em algum momento da sua vida, você precisou fazer uma entrevista de emprego e apresentar um currículo para poder conquistar um local de trabalho? Em algum momento da nossa vida, todos nós nos qualificamos para alguma coisa, seja para o bem, seja para o mal. A vida é feita de escolhas e essas qualificações, elas são diárias. Às vezes você precisa se qualificar para cuidar bem da sua casa, você precisa se qualificar para passar num concurso. Às vezes você precisa se qualificar para fazer uma atividade física na academia. Estamos sempre nos qualificando. Mas o que é isso? Qualificar é apresentar as condições necessárias, exigidas, para você poder fazer parte de algo, de algum projeto, de alguma situação e circunstância. Fazer parte de um grupo. Isso é se qualificar. Todos nós passamos por isso, sempre e várias vezes ao longo da vida. Você sabia que a Bíblia está recheada de histórias de qualificação? Pessoas que se qualificaram para coisas boas, propósitos e projetos de Deus. Pessoas que se qualificaram para serem destruídas. Pessoas que se qualificaram para o mal, para aquilo que Deus não tinha para elas. Eu queria falar com vocês sobre 2 personagens bíblicos que se qualificaram, um para o mal e outro para o bem. O primeiro personagem é Judas Iscariotes. A Bíblia diz no livro de Atos que Judas foi escolhido para ser um dos 12. Judas, após uma noite inteira de oração, foi escolhido por Jesus para integrar, junto com os outros 11, a equipe mais próxima dele. Judas Iscariotes tinha, inicialmente, todas as qualificações necessárias para poder ser escolhido por Deus, como de fato foi. Porém, Judas tinha um problema não resolvido. Apesar de ter participado 3 anos e meio do ministério extraordinário do Senhor, participando dos ensinos e dos milagres maravilhosos, como multiplicação dos pães, cura de cegos, paralíticos e tantas outras coisas, Judas, por exemplo, sendo tesoureiro do ministério, desviava quantias. Isso prova que uma pessoa pode estar, sim, em um determinado lugar de privilégio, mas não ter um coração próprio, efetivamente, para estar ali. A questão é que Judas foi, ao longo do tempo, se qualificando para se tornar o traidor de Jesus. Se você tem familiaridade com os 4 evangelhos, você vai ver que Judas foi literalmente se qualificando. E no final das contas, foi ele que entregou Jesus aos religiosos, que entregaram Jesus para os romanos, que o pregaram na cruz. Se não fosse Judas, seria um outro. A profecia teria que se cumprir. Havia uma profecia que o cordeiro deveria ser sacrificado por todo Israel e por todo mundo. Judas foi quem se qualificou. É sempre bom lembrar que ele não foi predestinado para ser o traidor. Ele se qualificou por um problema no seu coração, um coração corrompido, um coração impuro. Essa é a nossa primeira história triste de uma pessoa que tinha tudo para dar certo, mas que se qualificou para ser tudo de errado. A segunda pessoa, dentre muitas que a Bíblia fala, é Gideão. A história de Gideão está ali no livro de Juízes, nos capítulos 6, 7 e 8. Gideão viveu numa época em que Israel era constantemente assolado por ataques de povos inimigos. Povos extremamente violentos e sanguinários. Eles destruíram tudo que vinham pela frente. A coisa tomou uma proporção tão terrível que Israel foi obrigado a construir cavernas e viver dentro das cavernas, ou seja, escondidos no escuro em numa situação insalubre. Gideão, entretanto, apesar de tudo, ele teve a coragem suficiente de trabalhar no trigo, malhando o trigo, num lugar que, apesar de ser impróprio, era um lugar destinado para uvas. Gideão botou o trigo ali e foi trabalhar. Aquilo chamou a atenção de Deus, porque quando todos estavam escondidos, apavorados, Gideão, de alguma forma, estava demonstrando um certo caráter e uma certa coragem. O anjo apareceu para Gideão
e falou para ele: vai nessa tua força, homem valente, e livra Israel da mão dos midianitas. Gideão, inicialmente, ele não acreditava em si. Ele contestou, disse que era o menor da família menor de Manassés, que Manassés era a menor tribo, aquela coisa toda. Mas após muito diálogo e muitas idas e vindas, Gideão acabou renovando a sua mente e pensando como Deus queria que ele pensasse. Porque Deus conhecia o coração daquele homem e sabia que ele estava qualificado para livrar Israel das mãos dos inimigos. E o que foi o que de fato ele fez? Se você for ler a história de Gideão, ele acabou se conscientizando do potencial que ele tinha, se qualificando na prática para aquilo que Deus já tinha visto dentro do coração dele e fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Como é que nós estamos, eu e você? Será que a gente tem se qualificado para sermos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser? Será que nós estamos nos qualificando para vivermos todo o propósito do Senhor na nossa vida? Como é que tem sido a nossa vida diante de Deus? Porque esse verso pode dar a entender que Jesus chama, mas na hora que a pessoa vem, ele vai escolher você sim, você não. Mas não é verdade. Esse verso, ele está no contexto da parábola da festa de casamento. E se você for ler a parábola que está lá no livro de Mateus, você vai ver que houve uma grande festa de casamento com muitos convidados. Mas a maioria deles, ou esses convidados, eles declinaram, eles não quiseram ir à festa. Portanto, quando o Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, embora ele queira escolher todos aqueles que ele chama, nós precisamos responder. O Senhor tem nos chamado para voos mais altos, para lugares mais profundos, para coisas mais valiosas. Não é o ouro nem a prata desse mundo. O Senhor tem nos chamado para coisas grandes que Ele quer fazer através da nossa vida. A questão é, será que eu e você estamos respondendo, ou seja, nos qualificando para sermos escolhidos? Porque chamados, se você for ler a parábola, todos foram chamados. Mas eles declinaram, eles não quiseram participar daquele evento. Será que estamos dispostos a dizer não para o nosso ego, não para a nossa vontade, não para o nosso querer e verdadeiramente nos entregarmos à vontade de Deus e aí sim respondermos a esse chamado? Porque o Senhor sabe que temos condições de sermos escolhidos. A questão é, precisamos nos qualificar. E isso é um estilo de vida. Não adianta ser como Judas, que se qualificou para ser apóstolo, mas depois se qualificou para trair Jesus. Eu espero que essa mensagem tenha abençoado seu coração e um beijo. Até a próxima.